Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas e atípicas que se relacionam romanticamente com outros homens. Esse canal ele foi criado para informar e tentar acolher mulheres que se relacionam com homens dentro de espectros de neurodivergência, autismo, TDAH, superdotação e altas habilidades, que apresentam, quando em relacionamentos românticos, apresentam comportamentos que são considerados fora do padrão. E aí podem ter comportamentos em nuances diferentes. O entendimento de como que funciona um cérebro atípico, mesmo que cada indivíduo tenha as suas excentricidades, né? Ainda assim ajuda muito a ter uma boa comunicação, uma boa convivência dentro deste relacionamento. Então, enquanto que eu multiplico informações para a melhoria de relacionamentos a partir do estudo de comportamentos que são característicos de determinadas condições, existem pessoas que disseminam e multiplicam falas, argumentos, informações que aumentam as possibilidades de agressões, violências no mundo concreto. Como que isso será tipificado através de comportamentos virtuais, que são mascarados de opiniões? Então, existe aí uma confusão. Para nós que somos mulheres e homens, né, que se relacionam de forma saudável, dentro do que é possível em uma sociedade, a gente saiba muito bem o que é uma incitação ao ódio, o que é respeito e o que é limites claros, né, quando a convivência não é possível. A convivência com o diferente não é possível, nós sabemos fazer uma delimitação respeitosa, sem precisar atacar aquilo que é diferente. Então, o que precisamos entender agora é que já existe uma defesa para pessoas que passam. Nós temos a injúria qualificada, nós temos ameaça, perseguição, que seria o stalking, a violência psicológica contra a mulher e a incitação ao crime. Então, isso já é previsto, já existe regulamentação. No entanto, existe também o risco de determinados comportamentos serem considerados como liberdade de expressão, porque tem um risco de minimizar os efeitos dessas falas. E é lógico, existe uma dificuldade de definir juridicamente o conceito de misoginia. Então, quando a lei tipificar a misoginia como um crime, estará explícito o que faz parte e o que não faz parte. E por que que isso tende a mudar, né? Porque agora nós começamos a ver um fenômeno que era apenas cultural, como se culturalmente já não tivesse um estrago muito grande, mas ele passa a também produzir efeitos sociais mensuráveis, né? Então, a violência, a radicalização e a organização em grupos, isso pode ser rastreado, o que faz com que gere dados. Nesse sentido, nós, não só mulheres, mas homens e mulheres, nós podemos contar com canais de denúncia, né? Eu, antes de fazer esse episódio, que na verdade acabou tomando um rumo completamente diferente daquilo que eu ia abordar, eu tive algumas semanas de investigação dos conteúdos Red Pill, dos comentários. A gente acaba concluindo com muita facilidade o impacto negativo no aumento da violência contra a mulher. É fácil de fazer uma correlação, sabe?
Então, o que eu fiz, ao invés de debater estes temas na internet, eu montei um dossiê e enviei diretamente ao departamento que cuida de crimes virtuais. Tanto homens quanto mulheres que presenciarem e não só que sofrerem ataques pessoais, mas que presenciarem, façam o mesmo. Com isso, nós conseguimos reunir dados necessários para poder tipificar, porque ainda existe um argumento dentro da própria rede Red Pill de que não há uma ligação, né, entre os crimes cometidos por homens contra mulheres e os conteúdos divulgados. Então, eu foram 3 semanas de estudos, nós, porque tem mais pessoas envolvidas, fizemos relações entre os conteúdos que foram até fáceis. Não foi muito difícil de fazer. Existem falas sendo repetidas. Então, falas de criminosos durante o ato que foram repetidas por comentários e conteúdos inteiros criados para descredibilizar a vítima quando ela é mulher. Tem até conteúdo que foi retirado do ar. Um dos youtubers falava que acessou o caso da moça, da menina de Copacabana, e que no depoimento dela havia falhas, que ele teve acesso a algo que nós, como pessoas comuns, não tivemos. E foi muito interessante ver que no dia seguinte, o delegado do caso abordou exatamente o contrário do que havia sido dito. Não houve estupro nenhum, a menina consentiu. Essa é uma das frases que eu mais tenho recebido aqui, muitas vezes de mulheres, depois de ter publicado o vídeo comparecendo ao local dos fatos com a minha equipe, no dia que deflagramos a investigação que culminou na prisão de todos os envolvidos nesse estupro coletivo que repercutiu nacionalmente. Mas vamos para a análise técnico-jurídica do que é consentimento para fins do crime de estupro. Pelo Código Penal, estupro vai acontecer quando? Conjunção carnal ou ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Traduzindo, relação sexual sem consentimento. Mas aqui tem um ponto que muita gente não entende. Consentimento não é permanente, consentimento não é automático, consentimento não é eterno, não é perpétuo. O fato de uma mulher aceitar sair com alguém, ir ao apartamento de alguém, ou até mesmo iniciar uma relação sexual com 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, não significa que ela consentiu com tudo. Então, se em algum momento ela disser não, demonstrar resistência, medo, desconforto, se ela disser que não quer continuar e ainda assim for forçada a isso, é estupro, tão simples quanto isso. E quando tem a participação de mais de uma pessoa, a lei é clara e apresenta lá a causa de aumento de até 2/3 para o estupro coletivo. Isso é o estupro coletivo. E o ponto mais importante aqui não é só jurídica, é cultural. Culpar a vítima, questionar o comportamento dela, roupa, escolha, ou a presença no local dos fatos só reforça uma lógica muito perigosa de que o não da mulher não importa, mas importa. Importa sempre. Se você é mulher, nunca se sinta obrigada a continuar alguma coisa que você não queira. Se você é homem, entenda isso de uma vez por todas, meu irmão. Sem consentimento é crime. Manda pra alguém que precisa entender isso de uma vez por todas. Então, o delegado dá o seu depoimento falando justamente sobre conteúdos como este. E aí, quando você volta no conteúdo da página, aquele vídeo especificamente sumiu. Sorte que eu já tinha baixado o vídeo, ele já faz parte de todo esse complexo, né, de denúncias que já foi pro SaferNet. E é isso que nós precisamos fazer, né? Quando nós testemunharmos, então, a disseminação do discurso de ódio, não tem porquê a gente argumentar através dos nossos pontos de vista, né? Se nós sabemos o que é certo e o que é errado, a gente precisa eleger qual é a autoridade que tem capacidade para dar as devidas sequências. Existem órgãos para isso. O que nós fazemos enquanto cidadãos é reunir informação e passar para esses órgãos. O restante não é com a gente. Inclusive, não é com a gente que se preocupa em desenvolver bons relacionamentos com outros seres humanos, nos fixarmos em egrégoras, em grupos de pessoas que disseminam exatamente o contrário daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vivencia. E em breve, assim que a misoginia for tipificada, e aí nós teremos ainda mais como nos referenciarmos. Mas por enquanto,
todo discurso de ódio, todo discurso que endossa posturas, né? O discurso de ódio, ele não precisa ser feito por quem pratica o crime, mas por quem endossa uma postura violenta, né? Ele também pode ser um dado a ser enviado para estes órgãos. Então, um deles é o SaferNet. E aí eu vou deixar aqui o endereço, e assim a gente, todos nós, homens e mulheres, podemos contribuir para começar a gerar as estatísticas necessárias para os estudos sociais e jurídicos que serão feitos. Já estão em andamento, né? Mas que vão ficar cada vez mais robustos. Nós temos as delegacias virtuais, que também recebem denúncias de crimes, aí sim, que foi ou praticado contra você, ou que você foi testemunha de alguma forma, né? Então, já existe também estes órgãos que cuidam desse tipo de defesa, que podem e devem ser acionados, né? Além de outros órgãos, como os direitos humanos, né? Que é um canal de ouvidoria nacional dos direitos humanos, que é só você discar 100, que é quando você tem denúncia sobre a violação de direitos humanos, que inclui discurso de ódio ou discriminação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, desnaturalizar, né? Tirar da norma e do padrão o fato de que opinião não é a mesma coisa que incitar violência, são coisas diferentes. E a partir do momento que a gente faz essa diferenciação, a gente tira essa venda dos olhos, a partir desse momento não significa que nós precisamos ter uma atitude defensiva, agressiva, né? Isso é o que eles fazem. As mulheres continuam se relacionando, os homens continuam se relacionando, o sistema continua moendo todo mundo, e essas pessoas, né, que vivem em uma vida paralela, elas continuam não fazendo falta. No entanto, isso também é doloroso para eles. É muito doloroso eles chegarem ao consenso de que realmente eles não fazem falta dentro de uma sociedade. Então, existem vários experimentos sobre animais, e eu lembro do Punch, o macaquinho que surgiu há pouco tempo. Para um ser social tão dependente quanto o ser humano, não existe dor maior do que a indiferença. Então, existe uma preferência do próprio ego por ser odiado, mas ser notado. Isso é uma questão de sobrevivência. Ser indiferente é justamente o que pode levar a essas pessoas aquilo que eles têm tanto medo, que é o desaparecimento, que é o estar invisível dentro de uma sociedade. Então, incitar o ódio é uma forma de ser notado. O problema é que incitar o ódio cadencia em ações de ódio. Ações de ódio são crimes, e para crimes existem punições. Antes de entrar nesse episódio, eu tive a notícia, estava aqui lendo o jornal, e vi a notícia de que o ex-marido da Maria da Penha, aquela que inspirou, né, a legislação da Maria da Penha, entrou oficialmente como réu. Ontem, no dia 9, né, de março de 2026, oficialmente ele e mais 3 homens são considerados réus. E isso é um processo muito importante exatamente nestes tempos em que estamos falando sobre a criminalização da misoginia, que é uma tipificação específica, porque o crime cometido por eles, né, o ex-marido mais esses 3 homens, eles foram dentro do contexto virtual.
foi o stalking, que é a perseguição, difamação, isso tudo, inclusive, não só contra Maria da Penha, né? Mas contra a legislação. Então, existe realmente um forte medo, né, de que a lei que foi criada depois de muitos crimes terem sido evidenciados, terem sido concretizados, então essa lei, ela pune pessoas que cometem crimes. Ela ainda não evita. E é para isso que nós estamos aguardando, então, a lei contra a misoginia. Porque a misoginia é o preconceito, é o ódio, é o crime ainda na planta. E isso vai acontecer. Sim, eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio, né? Um ex-namorado meu tentou me jogar numa linha de metrô para eu morrer. Para que o metrô passasse por cima de mim e eu morresse. Sabe por quê? Porque eu quis terminar a relação depois dele ter me batido a primeira vez. Eu não fiz tudo certinho. Ele me bateu uma única vez. Por mais que ele tenha ameaçado várias vezes, ele me bateu uma única vez. O que eu fiz? Eu me separei. Ao me separar, ele não suportou a separação. Então, ele veio até mim, me encontrou, eu estava saindo do trabalho em direção ao metrô, ele me encontrou no metrô e ele tentou me jogar na linha do metrô. E aí vocês veem como que é o desenrolar do direito quando a vítima é a mulher. Eu fui salva pelos agentes do metrô e porque eu me agarrei em uma barra de ferro, corrimão, né? E eu fui salva por isso. Foi por isso que ele não conseguiu realmente me jogar, porque o metrô já estava pertinho. Só que quando ele foi cercado pelos funcionários do metrô, eram 5 funcionários do metrô, ele deu uma cabeçada em um deles, porque foi preciso 5 para segurá-lo. Ele deu uma cabeçada em um deles. Nós fomos encaminhados para a delegacia, mas não pelo crime de tentativa de homicídio, que naquela época era homicídio ainda, não tinha tipificação de feminicídio. Não foi por isso. Nós fomos encaminhados à delegacia, o processo aberto à denúncia, né, o boletim de ocorrência, foi porque ele machucou um agente do metrô. Eu tinha 20 anos. Eu só fui ouvida como testemunha da agressão que ele fez ao funcionário do metrô. E assim ficou. Né? O caso correu, eu não sei o que houve, afinal de contas, né? Aquele dia realmente, depois daquele dia eu nunca mais tive notícias, mas eu não fui em nenhum momento tida como vítima. De lá para cá, eu estudei muito, ajudei muitas mulheres e muitos homens também. Eu recebo homens em consultório que passaram por algum tipo de violência e não tem como. A própria prática, ela confirma que existem muito mais agressões reais, uma violência direcionada a mulheres e que precisa não só de leis específicas, mas de punições específicas, no caso de violências deflagradas, e que não são cumpridas, né? Em que o criminoso não só não recebe a punição, como também a mulher fica invisível, ela não tem voz, ela não é considerada vítima. Então, hoje nós tivemos alguns avanços em o que é considerado violência e o que não. O que é que nós normalizamos? O que é que nós naturalizamos? E o discurso de ódio, ele é naturalizado há muitos anos, a misoginia, como algo natural. E não como algo que faz parte de um processo que vai calhar em uma violência física. Que ela começa no discurso.
E hoje nós já temos mais dados, hoje nós já temos mais correlações e hoje nós já sabemos exatamente onde estes discursos começam. E ao invés da legislação funcionar somente com a punição do crime já feito, a legislação está começando, o jurídico está começando a pensar em evitar que o crime aconteça. Porque se ele tem um começo, um meio e um fim, então, quanto mais rápido as ações estiverem, mais próximas do início da violência, maiores as probabilidades de que o discurso, a ameaça, a perseguição, mesmo que em ambiente virtual, não se torne um crime físico. Um crime onde não ameace somente a honra, a segurança ou o psicológico, né, das pessoas, mas possa também abreviar a vida das pessoas, né? O sistema carcerário não precisa ser o único método de punição. E eu percebo que isso também é uma conversa muito superficial, né? A pena de morte, penas mais duras. Então, a gente precisa investir em educação. Assim como a rede Red Pill investe na educação do medo do que possa acontecer com pessoas que nem são funcionais, principalmente para relacionamentos, por quê? Né? Por que não investir em liberdade, em estudos, em uma vida social agradável, harmônica? Porque ela é possível, ela acontece, né? Ela acontece. E aí eu venho até contribuir com esse conteúdo dizendo o seguinte: eu fui perguntar para homens, eu perguntei para homens, e como eu falei, eu fiz um dossiê de todos os canais que eu assisti, os comentários que eu peguei, tem os nicks, tem os endereços, inclusive tem até muitos youtubers, né, que é da rede Red Pill, eles não moram no Brasil, né, eles moram em outras partes do mundo, mas também é muito fácil de localizar, né? E aí tem as localizações de quem não tá dentro do Brasil, de quem tá fora e tudo mais. Mas existe a vida real, sabe? Então, eu tenho as conversas também com os homens que eu procurei, que eu bati papo, para falar sobre misoginia, para perguntar para esses homens reais, né, o que acha dos discursos Red Pill e tal. Houve muito mais um comportamento de revolta e de angústia por parte desses homens do que por minha própria parte, né? Porque eu acho que eu lido com a violência contra a mulher há tantos anos, né, em atendimentos e tal, que eu fiquei realmente surpresa positivamente ao ver o quanto que está sendo revoltante para homens ver o discurso que é promovido nas redes sociais pelos integrantes da machosfera, e eles, né, pessoas comuns, cidadãos comuns, né, se verem sendo homens também. Sabe aquela coisa de, é nesse momento que dá vergonha de ser homem? Foi o que eu senti. E eu tenho todas essas conversas armazenadas, né, com a opinião de cada um deles, e o quanto que eles foram enfáticos, né? É lógico que vem uma ridicularização por parte de alguns, e isso tem muito a ver também com a faixa etária, né? Eu percebo que os mais jovens tendem a ridicularizar os movimentos como o Red Pill, né? Porque existem outros fatores que são prioridade na vida de uma certa faixa etária, assim, 20 anos e tal.
Já de homens um pouco mais velhos, eu percebo que já existe uma movimentação de argumentação contra o movimento Red Pill. E é interessante que para eles falarem contra o movimento Red Pill, eles não precisam automaticamente, eles fazem, mas eles não precisam defender mulheres. Foi muito bom e muito bonito presenciar a inteligência emocional desses homens. E eu me senti muito feliz ao ver que estes homens fazem parte da minha vida. São amigos, colegas, pessoas que eu só bato papo na internet, né? Que eu troco informações ali, porque tem gostos iguais, porque, né, participam de alguns grupos em comum. E eu percebi que talvez o olhar afiado de anos, né, estudando sobre o comportamento humano, sobre emoções e querendo e desejando harmonia e paz entre as pessoas, fez com que eu, Priscila, fizesse um filtro natural. E hoje eu tenho a satisfação de dizer que eu estou cercada de boas pessoas. E eu posso dizer que estas pessoas, dentre elas, tem muitos bons homens. E não são homens ativistas, sabe? São homens que conseguem pensar através das suas próprias produções, através das suas próprias realidades. Então, nem todo homem, sempre um homem, mas ainda assim existe salvação. E eles estão tão impactados quanto. E eles não serão beneficiados como as mulheres serão beneficiadas assim que a lei da misoginia entrar em ação, porque ela vai. Mas eles se sentem satisfeitos, porque eles não precisam, eles mesmos, entre eles, combater com o óbvio. Eles podem se focar em assuntos e prioridades que realmente constroem um homem dentro do perfil que eles colocaram para si mesmos. Foi realmente muito satisfatório ter conversado com homens. Eu agradeço, inclusive, a todos que se dispuseram a conversar comigo, trocar ideia, debater, me explicar seus pontos de vista. Contribuíram muito. Por mais que eu tenha agradecido a cada um, contribuíram muito, realmente. E é lógico que vê-los pilhados com o assunto me deixou surpresa. Mas eu tô muito feliz de tê-los na minha vida. Dá uma olhada nos próprios filtros, né? A gente vai fazendo filtros durante a vida. As nossas próprias experiências, nosso repertório, né? Nosso repertório de conhecimentos e tal, a gente vai fazendo alguns filtros. E se a gente se envolve sempre com o tema do sofrimento, com o tema do medo, com o tema do ódio, talvez a gente também acabe normalizando algumas coisas. E esse não é o objetivo da gente socializar, né? A gente cresce quando a gente troca. A gente evolui quando a gente entende as diferenças. E a gente se protege quando a gente limita o que é ataque, o que é ponto de vista.